Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Estamos começando aqui o pós-jogo frio que a gente sempre faz um dia após as partidas do esporte, para a gente conversar um pouco sobre o que aconteceu ontem. Eu vi muita gente falando apagão, eu vi muita gente falando vergonha, eu vi muita gente falando de erros individuais, mas se a gente pode colocar num resumo uma frase do que aconteceu com o esporte ontem foi o teste que deu errado. O teste que deu errado. Na minha visão, esse foi o grande problema do esporte. Mas é necessário que isso aconteça. E eu vou explicar a vocês por que é necessário que isso aconteça. E jogo logo de cara. Não estou passando pano para o Mariano Sosso. Não estou passando pano para os jogadores. Tem a responsabilidade dos jogadores, tem a responsabilidade do Mariano Sosso, né? E eu já falei pra vocês desde que ele foi contratado. Eu acho que eu fui o primeiro comentarista que falou pra vocês. Mariano Sosso é uma aposta que pode dar certo e pode dar errado, né? E a gente vai falar também sobre isso nesse vídeo. Só quero pedir antes de mais nada para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente que a gente tá trazendo conteúdo todo dia pra você, manhã, tarde, noite, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, notícias, tudo do futebol nordestino. Os grandes destaques do Nordeste você vê aqui no canal do Luna. Então dá essa moral pra gente, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E é claro, quer fazer suas apostas esportivas? PixBet é o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado, o campo interativo. Lá você encontra uma variedade de produtos para que você possa, meu querido, ali fazer as tuas apostas, a tua fezinha, né? E o melhor de tudo, você recebe, tá? O Pix é meio que de imediato. Ganhou, você já pode solicitar o teu Pix. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? Joga com responsabilidade e tem que ser maior de 18 anos. Utiliza uma grana que você já vai usar para se divertir, tá bom? O link tá na descrição, você clica agora, faz logo o teu cadastro na PixBet. Vamos lá? Vamos falar sobre o jogo de ontem, porque primeiro eu quero falar sobre os jogadores. E é importante a gente falar, não é desculpa, mas é importante a gente falar um ponto de que o Retrô é um bom time. A Luna, o Retrô levou uma goleada para Juazeirense, jogando lá em Juazeiro. O Sport também já levou, já perdeu um jogo lá, uma classificação de Copa do Brasil lá também. É sempre difícil jogar lá, campo muito ruim, e a gente sabe que o Retrô ele tem um problema de jogos decisivos. Jogos decisivos, o Retrô ele tem um problema psicológico que precisa ser trabalhado, isso urgentemente. Foi o que aconteceu lá, mas isso não tira o mérito de ser um bom time. O Fernandinho fez uma partida ontem primorosa, irmão. Primorosa. No primeiro tempo, acertou tudo. Segundo tempo, o Retrô fez o que era para ser feito. Sai de um 4-3-3 para um 4-4-2, joga amarradinho para segurar o Sport e manter o resultado. 4-1 era meio que um time experiente como o Retrô. Um time de qualidade como o Retrô. Era meio que impossível o Sport conseguir empatar aquela partida. E a postura que foi colocada em campo no segundo tempo do Retrô foi a postura correta. Por que eu quero começar a falar com isso? Porque o Sport ontem, o Mariano Sosso, falando diretamente do Mariano Sosso, ele erra. Ele erra drasticamente quando ele coloca o 3-5-2. E por que ele erra? Não é pelo 3-5-2, entendam isso. Não, isso é uma coisa que o torcedor brasileiro tem uma cultura de achar que o 3-5-2 é uma postura defensiva e não é. Não é uma postura defensiva. O 3-5-2 você dá uma solidificação ali na defesa, né, com 3 zagueiros, mas você libere os seus alas. Então, claro, para que ele possa dar certo, você precisa que os alas sejam participativos. O Filipinho foi muito participativo. O Rosales foi deplorável, a atuação do Rosales. Não acertava nada, sem objetividade. Basicamente, todas as bolas que ele pegava, ele recuava. Então ele fez uma partida muito ruim, atrasando bastante o jogo do Sport. Mas esse foi o grande problema? Não, eu acho que o grande problema, eu falei no pós-jogo de ontem e no pós-jogo mais quente, né? O 3-5-2, ele precisa ser utilizado, assim como qualquer estratégia, qualquer tática de campo, mediante ao que seu adversário também vai apresentar. Porque você não pode só pensar no seu esquema, você precisa pensar no esquema do seu adversário, analisar como ele joga. E sabendo que você tem um jogador veloz como o Fernandinho, você tem um jogador que é letal como o Luizinho, que fez os 2 gols, né? O Hadley também, que é um jogador que entra muito bem nessa sobra, né, entre defesa e ataque. Sempre ele está ali entre o meio daquilo ali, jogando nesse meio disso, né? Tanto que ele faz um gol exatamente
nesse espaço. Então você precisa analisar o seu adversário. E eu acho que o Mariano Sosso, ele errou exatamente nisso, subestimando o trabalho do Retrô, não analisando como o Retrô jogaria. Agora, eu não vou passar o pano aqui pro Mariano Sosso, não. Eu acho que ele deveria ter percebido isso, inclusive modificado no primeiro tempo. Uma coisa que eu já falo aqui, quem me acompanha no canal sabe quantas vezes eu falo. Técnico, e não é só técnico, não é o Mariano Sosso só não, tá? A maioria dos técnicos brasileiros, mundiais, tem essa mania de querer trocar o time só no segundo tempo. Eu acho que quando já estava 3-1, ele já deveria ter modificado, já teria tirado o Cassiano, colocaria o Alan Ruiz para jogar de meia, para você poder já mudar o esquema para um 4-3-3. Você poderia ter tirado já o Rosales e colocado o Lucas Ramon, que era um jogador que foi expulso, mas entrou muito melhor do que o Roberto Rosales jogando, né? Entrou ajudando muito mais, fazendo com 7 minutos ele já tinha feito mais do que o Rosales tinha feito o primeiro tempo inteiro, sabe? Mas eu acho que ele demorou para modificar o time. Com 3-0, irmão, 3-0, tá dando tudo errado. É basicamente quando a gente lembra do 7-1. O 7-1, cara, tá dando tudo errado, irmão. 4-0 no primeiro tempo. Cai ali, cara, cai no chão, manda o goleiro cair, segura, chama o time, modifica o que tem que modificar. Mas você não pode deixar o time apanhando e mantendo daquela forma. Agora, dito tudo isso, o Mariano Sosso, ele tá errando no momento que é para errar. O Campeonato Pernambucano é um campeonato que derruba técnico, derruba. Mas é o momento que ele tá errando, é o momento que ele pode errar. Agora ele precisa já no próximo jogo contra o Santa Cruz entender que se jogar no 3-5-2 contra o Santa Cruz, vai perder. Vai perder, tá? Porque não é a estratégia que tá errado, mas a estratégia ela é correta proporcional ao jogo que você vai enfrentar. Se você enfrenta um time que, sei lá, joga vamos colocar aqui, num 4-3-3, mas que tem um centroavante muito letal, que tem 2 pontas muito rápidos, então você pode jogar num 4-3-3, porque você consegue, claro, dependendo individualmente das peças, que não foi o caso de ontem também, o Cassiano jogou muito mal, o Rafael Thierry também jogou muito mal, né? Mas dependendo das peças que você tem, você consegue ali isolar aquele ataque e você dá liberdade para o time jogar. Mas com esses times, tanto como o Petrolina, quanto como o Retrô, quanto como o Santa Cruz, são times que não jogam dessa forma. Então você precisa realmente ter a postura mais agressiva ofensivamente. Um ponto que me deixou preocupado também ontem, quando eu assisti os melhores momentos, assisti o jogo inteiro, assisti os melhores momentos, foi que em certos momentos, o que é que ele quis fazer, o Mariano Sosso? Ele não entra com o meia, e na minha visão ele tentou colocar o Romarinho como um meia atacante, sabe? Para que ele pudesse suprir a vaga ali do Alan Ruiz. Só que o Romarinho não fez isso. Aí o que é que aconteceu? Você obriga o Fábio Matheus a vários momentos ali deixar de ser um volante de contenção e um volante como elemento surpresa para ser um cara de criação, um meia de criação. E ele não é esse meia de criação. Isso fez com que tanto o Fábio Matheus quanto o Felipe, eles não conseguissem se concentrar no principal objetivo deles no jogo, que é ter a contenção, sabe? É segurar a bola, desarmar o adversário e soltar para o meia. Não tinha esse meia para jogar. Então, em algum momento do jogo também, o Sport acabou jogando num 3-4-3, sabe? Porque não tinha esse meio campista. Por mais que eu entendesse que ele quis meio que colocar o Romarinho caindo por ali também, mas não deu certo. Essa aqui é a verdade. Mariano Sosso errou onde tinha que errar, tá? Mas não tem nada perdido. Tem que aprender com os erros. Se no próximo jogo contra o Santa Cruz, que é um time que a gente sabe que não dá para jogar num 3-5-2, ele coloca um 3-5-2 novamente, aí a gente tá começando a enxergar que mais importante pro técnico é a filosofia dele de jogo do que o resultado. E isso não pode. A estratégia de jogo, ela precisa ser imposta pro resultado, não pela filosofia que o técnico acha que tem que ser feito. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu quero ver a opinião de vocês sobre isso, tá? Acho que depois, sempre... Eu adoro esse pós-jogo frio, porque sempre que passa o jogo a gente consegue enxergar algumas coisas que na hora do jogo a gente não consegue enxergar. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o Mariano Sosso. Fica à vontade, tá? Fica à vontade para falar o que é que você pensa. E é claro, qualquer outra informação eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.